A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu prezado irmão e irmã. Quem tem o imenso prazer, a alegria de vos cumprimentar nesta gloriosa paz é o pastor missionário Manuel Jerônimo. E digo que tenho alegria porque eu tenho algo importante, sempre algo importante a tratar com vocês, que estão me vendo e ouvindo através desta gravação. E nesta noite eu quero tratar de um assunto, como sempre, de relevância e importância, mas muita importância. Porque são assuntos que dizem respeito à volta de Jesus, consequentemente, a salvação do homem e da mulher, mas digo homem no sentido genérico. Para iniciar, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Estou me referindo a você nesse versículo da igreja. A fundação, o fundamento da igreja. Onde está fundada ou fundamentada a sua igreja? Qual é a base doutrinária bíblica desta igreja onde você congrega? Mas por que eu estou iniciando com esse assunto? Porque eu vou dizer o seguinte: hoje, as igrejas do mundo são muitas. A maioria delas foram formadas a partir do século XV, da nossa era, século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, e até agora, no século XXII. Aí você pergunta, mas que importância tem isso? Muita importância. Porque a base desta igreja, que você está congregando aí, prezado e querido irmão, ela deve estar em um dos três alicerces ou base que eu vou falar. Ou ela está baseada na doutrina de Jacobus Arminius, um holandês que nasceu em 1560 na Holanda e morreu em 19 de outubro de 1609, ou ela está exclusivamente, e essa doutrina de que nos ensinou este holandês Jacobus Arminius, ela dizia a respeito que a salvação era pela graça exclusiva. Guarde esta palavra. Pela graça exclusiva. Este é o ensino doutrinário de Jacobus. Lá nos anos 1560, ele nasceu em 60, 1560, perto lá de 70, de 80, 1570, 1580, ele iniciou seu ministério. E ele aventou, criou esse doutrinamento, lendo a Bíblia, e disse que o homem era salvo por graça exclusiva. O que quer dizer isso? Você que está me ouvindo, quer dizer o seguinte: a graça de Deus impõe uma salvação. Pronto, é exclusivo, pela graça. Só pela graça. O domínio de Deus, eu concordo em parte, evadindo a consciência humana, revelando um Deus todo-poderoso na vida deste homem, transformando-o em uma nova criatura, ou seja, através de uma conversão. Só que, quando ele diz que era uma graça exclusiva, este que vos fala discorda dele. Mas as igrejas ou são fundadas exclusivamente nesse tipo de doutrina, ou então em João Calvino. João Calvino era lá de Genebra. João Calvino pregou
o chamado predestinação. Veja bem, enquanto Jacobs dizia que a graça era exclusiva salvando o homem, impondo uma salvação, João Calvino pegou a predestinação, que você teria antes de tomar qualquer decisão, ser predestinado ou ao céu, e aí você seria salvo, ou ao inferno, e aí você seria condenado. Não, essas doutrinas, esse tipo de doutrinamento é muito complicado para se tratar nos dias de hoje, porque para eles o livre-arbítrio não existe. É como se o homem fosse um robô. Você que está me ouvindo, você acha que você é um robô ou você tem vontade própria? Você não tem vontade própria? Decisão própria? Você não resolveu estudar e foi estudar? Não resolveu o trabalho de uma outra coisa e foi trabalhar de uma outra coisa? Você não resolveu tomar medidas de uma forma de exercer a sua vida aqui na face da terra? Isso é o livre-arbítrio. É um desejo próprio, eu quero. Diz alguém, eu quero ser motorista de caminhão, vai ser caminhoneiro. Ele quer ser caminhoneiro, ele opta por ser isso. Então é a vontade própria. Outro diz, não, eu quero ser fazendeiro de café. Outro, eu quero ser fazendeiro de boi. E tantos outros. Outro, não, eu vou estudar, vou ser doutor, vou ser um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu vou me esforçar ao máximo até chegar. São vontades próprias. Isso, em outras palavras, chama-se livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, você escolhe ser o que você quiser ser. Já o robô não, o robô é comandado automaticamente. Existe o controle remoto que dirige aquele robô e ele vai para onde o controle indicar. O homem não é um robô. Eu, por exemplo, não sou nem um robô. Eu tenho a minha vontade própria e dentro dessa minha vontade própria eu escolho as melhores formas de viver. Escolhi a fé em Jesus Cristo quando senti o toque divino, o lenitivo do Espírito Santo me tocando e me chamando para a graça. Eu próprio decidi com os meus pés e fui até Jesus. E ele diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Ora, o que é isso? Não, quando ele me diz, chegai-vos a mim, não é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu não tenho que tomar essa decisão de ir até Jesus. Então veja que eu não sou um robô. Se eu fosse um robô, um predestinado robô, o controle remoto, se é que eu posso dizer isso, de Deus, me dirigiria. Vem, Manuel, vai para lá. Não é isto. E nem também é a graça exclusiva. A graça que se impõe. E você ou vem ou diz por que não vem. Deus não salvou ninguém a pulso, amarra. A salvação é exclusiva da parte de Deus, mas com a participação do homem, tomando ao lado do chamamento de Deus a decisão de servi-lo. Ele disse, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como os vossos pais endureceram no deserto, se referindo a quem? Ao judeu. Ao judeu que está me ouvindo agora, lá no deserto, judeu rebelde, judeu que deixou de ouvir a voz de Deus, foi após Baal, foi após outros deuses, e chegou a dizer que o Deus que o salvou, que o livrou lá do Egito, não era o Deus que Abraão disse, o Deus único, o Deus criador, o grande arquiteto do universo, mas era aquela estátua chamada Baal. Judeu rebelde, judeu pecador, pagou o preço da sua própria rebeldia. Não que Deus o tenha castigado, mas que ele pagou o preço porque ele rebelou-se, desobedecendo à palavra de Deus. Meu prezado irmão, você e eu não somos robôs. Então, veja bem, a doutrina de Jacobus Armênios, ela diz aí que é pela graça exclusiva. E essa graça exclusiva era ela imposta. Ela era imposta sobre você. E você se salvava, mesmo que não quisesse, você seria salvo, porque ela era imposta.
Aí depois vem, nesse mesmo tempo, próximo desse tempo aí, vem o João Calvino e diz, não é isso não. O homem é salvo porque ele foi predestinado antes de nascer. Ele já era predestinado a entrar no reino do céu. E aí, nessa predestinação, ele pode ser um bandido. Ele pode ser o pior dos homens. Mas se ele, enquanto viver aqui na face da terra, mas se ele estiver predestinado a ser salvo, ele vai ser salvo. Deus vai o salvar porque Deus predestinou ele à salvação, mesmo que seja um pecador. Você imagina, querido e amado irmão, isso, uma doutrina dessa, você não imagina que isso é uma profanação da palavra de Deus? Como é que você pode dar ouvido a uma doutrina da predestinação que diz que é imposta? Você vai ser salvo de qualquer jeito porque você é predestinado. Deus se escolheu desde a fundação do mundo para ser salvo. E você vai ser. Não, eu não posso acreditar numa coisa dessa. Aí vem uma terceira doutrina. Para equilibrar essas duas, vem uma terceira doutrina de um monge chamado Luiz Molina. Esse monge é da Espanha, nascido em 1535. E morreu em 1600. O que foi que ele fez? Ele juntou as duas doutrinas, da predestinação e da imposição da graça. E disse, não é assim não. Não é desse jeito não. Aí conciliou as duas coisas, o livre-arbítrio. Aí pregou o livre-arbítrio, dizendo que era a liberdade do homem, que a liberdade do ser humano possuía sim, mas era significativa ou libertária, o que possuía, e que Deus, nessa confusão toda, do homem no livre-arbítrio, do homem da imposição da predestinação, então, diz, Deus tinha o controle de tudo e sobre tudo o que ocorre na vida do homem. Ele, na verdade, tem a predestinação. Ele, na verdade, tem o livre-arbítrio para escolher. Não, ainda não foi nem o livre-arbítrio, foi a imposição da graça. Porém, Deus, sabedor dessas duas formas, então Deus impõe sobre este homem a sua maneira de salvar, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Aí quando diz assim, não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira, isso é pura verdade. Só que, amado irmão, isso está implícito na natureza. Deus criou a natureza já com essa essa forma de operação. Nascer, morrer, viver, morrer, as árvores produzirem frutos. Isso é criação de Deus. Ele já sabia, porque até os cabelos da nossa cabeça são contados por Deus. Ele já sabia que a folha ia envelhecer, ia cair, ia perder o seu sentido, não ia mais externar clorofila, ela ia morrer, ia cair. E todo ano cai folha, no tempo do inverno, depois ela se renova um pouco mais adiante. E claro que Deus, como dono de todas as coisas, controlador do universo, ele é controlador. Mas se ele é controlador, por que tem um vulcão, um terremoto aqui e acolá, com tanta destruição? Porque já foi criado assim. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso aí envolve uma ciência muito aprofundada, que embora eu conheça um pouco, nós não vamos tratar desse assunto, porque o nosso assunto aqui é de salvação. Não é se tem terremoto, não é se tem um vulcão, não é se a Terra apareceu no cenário do cosmos há 4.500 bilhões de anos atrás. Eu não vou conversar sobre isso, que isso não interessa para nós. Paulo mesmo disse que não adianta ir além do que é necessário. O que é necessário hoje? A fé para ser salvo. A fé transformada em 3 mandamentos dos mais maravilhosos, quer seja a doutrina do batismo, da Santa Ceia e da santificação, na pessoa de Jesus. Você aí que está me ouvindo, esqueça ídolos, esqueça a idolatria, esqueça essa conversa de que os santos que já morreram, os homens que já morreram, que diz que eram santos e que foram santos por imposição de um ajuntamento, uma pleiade, se é que eu posso dizer isso, de homens
que diz que tem condição de decretar se fulano de tal é santo ou não. Ora, quem é santo diante de Deus é aquele que Deus o santificou. E ele próprio seguiu o regramento de um santo, cheio de obediência, cheio do Espírito Santo, para poder tornar-se um santo. Então, esse Luiz Molina, era monge da Igreja Católica, veio apaziguar as duas doutrinas, dizendo que a salvação é mesmo pela graça, mas também pode ter a predestinação, e que entre uma e outra, Deus deu liberdade ao homem, mas ao mesmo tempo Deus conhece, Deus sabe e Deus controla essas decisões de uma forma que você não percebe que Ele está controlando. Então, nós que somos do ramo apostólico, nós que somos da doutrina pregada pelos apóstolos, não compartilhamos nem com Jacobos Armênios, nem com João Calvino da predestinação, e nem com essa doutrina do Luiz Molina, que não nos interessa nada que disse Luiz Molina. O que interessa para nós é a palavra dos apóstolos no que diz respeito à salvação. Esta é o que nós queremos ouvir, porque esta palavra dos apóstolos, esta palavra, ela era por ordenança do nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus inspirou e eles falaram e escreveram aquilo que diz exclusivamente respeito à salvação. Então, querido e amado irmão, esse que vos fala, pastor missionário Manuel Jerônimo, eu sou da doutrina dos apóstolos. Acabei de ler para você acompanhou a leitura, em Efésios 2:20, dizendo que a igreja do Senhor, ela é edificada, construída, espiritualmente falando, sobre o fundamento dos apóstolos. Que é o fundamento dos apóstolos? Sua igreja não ensina isso para você, que ele nem sabe disso. Por que ele não sabe disso? Ainda vou falar daqui a pouco sobre os neopentecostais. Você sabe quem são os grupos dos neopentecostais? Você sabe o que ensina esse grupo? Você precisa saber. E se você está inserido numa dessas células, desse grupo que estou dizendo neopentecostal, você precisa saber em que caminho você está caminhando. Se é uma areia movediça, se é um lamaçal, se é em cima de pedra que tem lodo, se é em espinhos, você tem que saber. E para lhe ensinar, só quem tem o conhecimento da verdade verdadeira. Aquela que disse outro dia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também lá no capítulo 3, versículo 15 do livro de Jeremias, Deus falou, eu vos darei pastores sábios, homens que você pode perguntar o que você quiser e você vai receber a resposta dentro da palavra de Deus. Então nós não somos nem dos Jacobos Armênios, a Assembleia de Deus nem Igreja Assembleia de Deus e tantas outras, nem de João Calvino, quem foi imperador em Genebra, fez uma mini, vocês não sabem, ele fez uma mini perseguição, não uma mini perseguição, ele fez, de fato, uma perseguição verdadeira naquela época, lá nos anos 1500 e pouco, contra todos que se puseram contra eles, inclusive levando à morte milhares de crentes daquele tempo que se opuseram à doutrina da predestinação. Você não sabe disso, eu lhe dou todos os detalhes, porque eu conheço a história da humanidade como poucos podem dizer que conhecem, pois eu sou formado nisso. E também não quero saber da doutrina da Molina, porque esta foi uma mistificação. Ele misturou as duas e dali tentou fazer uma terceira opção de salvação. Mas só tem uma. Não tem primeira, segunda e terceira. Só uma maneira de salvação. Aquela pregada pelos apóstolos, inseridas na Bíblia Sagrada,
que hoje em dia eles nem falam sobre isso, porque a primeira coisa que as igrejas fizeram, seguir o batismo da Igreja Católica. Seguir o batismo do Concílio de Nicéia de 325 e começaram, dali para frente, a batizar nos títulos, nos nomes, nos pronomes, mas não no nome, como fizeram os apóstolos. E você sabe quais são as passagens, mas eu posso repeti-las um pouco mais tarde. Então, meu querido e dileto irmão, vamos olhar para a palavra. Mas você não consegue descobrir sozinho, porque Deus colocou uns como apóstolos lá no passado, viu? Hoje não tem apóstolos. Esses que se colocaram aí no momento moderno que são apóstolos, isso aí é uma forma de convencer o povo ou puxar brasa para a sua sardinha ou vice-versa. Apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, que viram Jesus. Os outros, lá para cá, eu me considero uma pessoa de uma certa condição, mas eu não sou apóstolo, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um missionário. Eu tenho o dom da profecia do dom do Espírito Santo. Não é aqueles profetas lá não, aqueles vieram só até João. Profeta vindicado, profeta da palavra, que não era batizado com o Espírito Santo, vieram só até João Batista. Encerrou essa história de profetas. De lá para cá, eu e você, qualquer um outro, somos profeta do dom do Espírito Santo. Se você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você pode ter o dom de profecia, se Deus assim te agraciou. Mas esses homens aí que dizem que são da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja, tanto as igrejas tradicionais, a Igreja Luterana, Anglicana, isso não tem nada a ver com esse assunto, porque eles não são batizados com o Espírito Santo. Eles ensinam errado. E eles dizem que o batismo com o Espírito Santo é simultâneo ao batismo nas águas. Eu faço o batismo nas águas como homem. Deus me autorizou a batizar. Porém, batismo com o Espírito Santo, só Jesus pode fazê-lo. E eles se misturam tudo e diz que o batismo com o Espírito Santo é agregado ao batismo nas águas. Lê do engano ou malandragem dessas pessoas que estão querendo convencer o seu povo. Por isso que eles não têm poder de expulsar demônios. Quem foi que disse que nessa igreja um dia Jesus curou alguém? Quem foi que disse que um dia o Espírito Santo abençoou o culto e houve derramamento da graça de Deus, profetizaram, falaram em línguas? Quem foi que disse para você? Lá não tem nada disso, porque são tradicionalistas. Desde lá no começo, quando foi fundada essas igrejas, lá no século XV, XVI, XVII. Então, eles não houveram recebido o batismo com o Espírito Santo e chegou até os dias de hoje dizendo que é a igreja de Deus. A igreja de Deus, olha bem, irmão, essa daqui, ó, foi um apóstolo quem falou. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então pergunta, ela está nos fundamentos? Tá. Como é o batismo dela? O batismo dela é na Trindade. E quando foi que os apóstolos pregaram a Trindade? Ensinaram a Trindade, ou Santíssima Trindade, como você quer dizer. Quando foi? E quando foi que eles batizaram, os apóstolos foram lá e batizaram, repetindo a expressão de Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade que foi dito isto, mas não era para repetir isso, era no nome desses três. Esses três são um. Deus, Criador de todas as coisas, está lá em João dizendo, sem ele nada do mundo foi feito por ele. Diz lá no capítulo 1 de João, do evangelista João, ele dizendo, o mundo foi feito por ele, e nada do que está aí, sem ele poder ter sido feito. Então, Jesus, lá no começo. Depois, Jesus salvando o mundo. Eu e o Pai somos um. Depois, eu voltarei para vós. E no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, onde estive há poucos dias, ele batizou com o Espírito Santo. A casa se encheu de fogo e línguas de fogo. E os irmãos que estavam reunidos ali, mais ou menos 120, receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram, falaram várias línguas, inclusive. Quem estava lá representando várias nações,
Sabe como é que eles estão falando na minha própria língua? E eles nem conhecem o idioma que nós falamos, não tem o conhecimento de poliglota. Mas por quê? O Espírito Santo lhes concedeu que falasse. Então, se estas igrejas, que eu acabei de falar para você, não são batizados com o Espírito Santo, e a evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas, então nem se toca nesse assunto. Não tem poder sobre o demônio. Não expulsam um demônio. Por isso a igreja deles é gelada, é fria. Não há expulsão de demônios, não há língua estranha, não há profecia, não há mensagens, vamos dizer, do momento, Deus mandando, porque eles fazem a mensagem nos seus laboratórios, que são seus escritórios, e faz 2, 3 anos para ir pregar no domingo, e desde a quarta-feira ele já começa a escrever o sermão. Eu também sou teólogo, eu sei fazer isso, mas nunca fiz, porque eu recebo, quando estou na igreja, eu recebo de Deus, eu vou para o meu gabinete e falo, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para esse povo que está me esperando aí? E ele também revela a mensagem, e eu subo ao púlpito, abro naquilo que Deus me revelou e distribuo o sermão daquela noite, não sei qual é, porque só na Bíblia só existem 3 sermões, não tem mais que 3 sermões. Estão baseados só em 3 pedestais verdadeiros: consolação, edificação. Então, se não houver uma mensagem de consolação para os aflitos, cansados, os irmãos que estão atormentados, vem uma de edificação, irmão. Então, são 3 mensagens: consolação, edificação. Muito bem. A pastora Cláudia, que está aqui dirigindo os meus trabalhos, ela é minha esposa e pastora desse mesmo campo. Ela então está aqui dizendo que é uma grande verdade esta palavra que nós estamos dizendo. E na noite só vai aparecer uma dessas 3. Não pode aparecer 2 diferentes, porque então há contraste. Há contraste, não é isso. A palavra é essa da parte de Deus. Então, meu querido irmão, eu acabei de falar que as igrejas estão fundadas em 3 pilares. Sejam eles Jacobos armênios, que diz que é pela graça exclusiva, sem participação do homem. Eu quero falar sobre a participação do homem. Ele não é robô. Se eu não sou um robô, você não é um robô, você está participando. Eu acabei de falar da livre vontade, que é o livre-arbítrio. Se você não o tem, como é que pode funcionar uma coisa dessa? Não tem como funcionar. E depois vem João Calvino. Não, é predestinação. Você ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não é nada de predestinação, porque é o livre-arbítrio e a graça de Deus que veio sobre nós, e você escolhendo se quer ou não. Você pode escolher se você quer ser salvo ou não, mesmo que a salvação chegue para você. E depois vem o monge Luiz Molina, lá da Espanha, misturando as 2 coisas e dizendo que Deus aceita tanto uma como a outra e que ele conhece o seu caminhar e que em cima disso ele impulsiona você a seguir esse terceiro caminho, obedecendo as 2. E a terceira, que é a palavra do Luiz Molina, que é também a providencial, que Deus providencia a sua salvação por meio dessas 2 manifestações que eu acabei de falar. Que Deus te abençoe, irmão. Mas lê aí Efésios 2:20. E eu daqui a pouco, eu vou de novo falar a respeito da mensagem salvadora. E eu vou tocar num assunto muito importante que eu quero que você me acompanhe na próxima live, na próxima gravação que você ouvir de mim. Mas esta é uma coisa exclusivamente verdadeira. Em cima dessas doutrinas, eu vou dizer da próxima vez quais são as igrejas que estão fundadas nisso. Deus te abençoe, te guarde e continue me vendo e ouvindo. E faça suas manifestações do jeito que você achar melhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.